com 3 frentes. Tem o time que viajou para o Peru, que joga na quarta-feira contra o Cienciano. Tem um assunto importante também na parte de gestão do clube, falando aí de aporte, e também tem o Hulk. Então vamos por partes aqui, começando pelo time, né? Time que viajou hoje, chegou por volta de 7:30 da noite em Lima, horário de Brasília. E aí, Romano, vai dormir por lá. Amanhã, pega um avião pela manhã, o voo por volta de 12:35, ali na hora do almoço. Depois chega às 2 da tarde em Cusco. O Atlético vai realizar um trabalho nessa terça-feira, será esse apronto para o compromisso contra a equipe do Cienciano. E é bom lembrar, né? O Atlético avisou que o Barba Domingues ficou por aqui, viaja amanhã à noite com o Paulo Brax, CSO do clube, para este compromisso. Vai comandar o Atlético na quarta-feira, mas ficou por aqui para ainda dar trabalho aos demais jogadores que, digamos assim, fazem parte do plantel principal para o jogo de sábado, o clássico contra o Cruzeiro, 9 da noite no Mineirão. Dos jogadores que viajaram, tivemos aí vários jogadores das categorias de base, né? Alguns deles, inclusive, muito pedidos aí pelo torcedor para que fossem aproveitados e serão opções para o Barba no jogo contra o time do Cienciano. Tô falando do Gabriel Veneno, muita gente pede, o Riquelme, que foi destaque no Sul-Americano Sub-17 com a camisa do Brasil, o zagueiro Samuel, que constantemente vai sendo convocado para as seleções de base. Então, esses jogadores foram aproveitados, repito, para essa viagem e devem ficar com a opção no banco de reservas. E aí, a gente tem um provável time também, viu, Romano? Para que você e o Vinícius Andrade possam comentar aí para esse jogo contra o Cienciano. Everson, Preciado, Ivan Roman, Alonso e Pacini, o garoto de novo como titular. O meio campo com Tomás Pérez, Alexander Scarpa, Bernard ou Alan Minda, Dudu, Cauã Soares ou Renier. Deve ser esse o time do Atlético para jogar na quarta-feira, contra o Cienciano. É um bom time, dá para o Atlético, quem sabe, buscar pelo menos um empate por lá. O que vocês acham aí, Romano? Então, ô Vini, o Atlético foi ali os amigos do Pacini, né? Na relação que a gente estava olhando. Mas não tem outra situação, porque tem um clássico no final de semana e o Atlético vem de 2 derrotas, né? Sim. Não, o Atlético tá certo na estratégia de levar um time bem modificado para esse jogo da Sul-Americana. Nesse momento, a Sul-Americana ela tem que ficar em segundo, terceiro plano. Agora, quem foi, Romano? Aí tem que se dedicar, tem que jogar. Mas isso aí tá ficando só no discurso, né? Porque o jogo contra o Puerto Cabello foi terrível, né? Como o Atlético não quis jogar. O Atlético tava nem aí pro jogo. E aí, na teoria, Romano, pode parecer lindo aquele discurso, é a chance dos caras aproveitarem. E eu tô falando dos mais experientes. Quem tá nessa lista aí? Scarpa, Dudu, que são jogadores mais conhecidos, mais experientes, Alexander. Aí você fala, eles não estão sendo titulares, então é a chance deles mostrarem serviço. Mas será que na cabeça deles passa essa ideia? Ou a ideia é assim, nossa, nós estamos num jogo aqui que nem o clube tá fazendo muita questão, tá vindo toda garotada. Será que não bate um desânimo? Não deveria ser, mas infelizmente muitas vezes é isso que acontece. Eu utilizaria bastante os garotos, porque para eles vai ser o jogo da vida. Imagina um Riquelme que tá na relação, entrando na partida, para ele é a oportunidade que ele tem. Mas não é jogo fácil, principalmente pela altitude. É uma altitude considerável, então o Atlético vai ter muita dificuldade. É verdade. Agora, administrativamente, Paulinho, a SAF injetou dinheiro no clube? É isso, Romano. Agora vamos falar de aporte financeiro, que foi a boa notícia no Atlético nesta segunda-feira. Apuração aqui da Itatiaia, a matéria inclusive desde o início da tarde está no site da Itatiaia, no itatiaesporte.com.br. O Atlético iniciando o seu aporte de 530 milhões de reais. Esse aporte vinha sendo já desenhado, planejado para este mês de abril, atrasou um pouquinho, é bem verdade, estamos chegando aí no dia 27 de abril, esperava-se que fosse por volta do dia 15, mas isso acontece, transações bancárias, e o Atlético já iniciando com 105 milhões, o Atlético faz um aporte no valor de 105 milhões, restando aí 425 milhões que serão aportados em 30 dias, então até o finalzinho do mês de maio, o Galo já terá incluído esse aporte num total de 530 milhões de reais. E aí, pegando a dívida bancária do Atlético de 600 milhões de reais, vão restar aí 70 milhões, mas você vai conseguir amortizar muita coisa, né?
E aí você consegue reduzir muito uma quase segunda folha, entre aspas, do Galo, Romano. Porque é um valor muito alto de juros que se cobra, né? Essa dívida bancária. Então o Atlético vai conseguir amortizar isso, vai fazer com que sangre menos nessa parte e vai ter um respiro financeiro para começar a fazer a máquina girar melhor. Pelo menos é esta a previsão do departamento financeiro do Atlético e também do CEO do clube, o Pedro Daniel. Então muita gente cobrava e ele chegou. O aporte está aí para ajudar o Galo, viu, Romano? Pois é, e aí já vou emendar com você de uma vez, ô Paulinho, e a situação do Hulk, hein? Essa novela Hulk Atlético? Pois é, eu não podia finalizar aqui, Romano, sem falar da questão do Hulk, né? Hulk tá se desligando do Atlético, a verdade é essa, acertando a sua saída. Coisa que já foi tentada lá em janeiro com o mesmo Fluminense, que agora volta à tona, né, com a proposta. E a proposta é a mesma. Aliás, trouxemos também aqui já dentro da Itatiaia, da programação e do nosso site, o itatiaesporte.com.br. O Hulk terá um contrato no Fluminense até o final de 2027, até 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Então vai ter um contrato longo, extenso com o Fluminense. A proposta agradou muito ao Hulk. Como a relação Hulk-Atlético, principalmente com relação à direção, não está muito legal, então vai unir o útil ao agradável, o Hulk aí. O Atlético, né, acha que é o momento do Hulk sair, o Hulk também quer buscar novos ares, então vai buscar novos ares agora, vestindo a camisa do Fluminense. Uma reunião já aconteceu, aliás, reuniões, na verdade, já aconteceram nesta segunda-feira. A tendência é que já nesta terça-feira, ou no mais tardar na quarta-feira, o anúncio possa ser feito de forma oficial, o Hulk deixando o Atlético para partir do segundo semestre, logo após a Copa do Mundo, vestir a camisa do Fluminense. Romano. Não tem chato para de chuchu, né? A novela começou no início do ano, né? Quando teve todo aquele imbróglio envolvendo a Fluminense, agora voltou, então o Hulk pra mim está entre os maiores, Romano. Ninguém vai apagar a história que ele fez. Mas o Atlético tem que seguir sua vida. O Ronaldinho, quando saiu do Atlético em 2014, e o Ronaldinho gigantesco no futebol, o torcedor falava, poxa, como é que vai ser o Galo sem o Ronaldinho? Poucos meses depois estava ganhando uma Copa do Brasil e o Atlético seguiu. Aí depois o Ronaldinho veio o Hulk para ser um dos maiores ídolos dessa geração. Então, boa sorte ao Hulk. A história está escrita, ninguém vai apagar, mas ele também não é maior que o clube. Bora lá com esse Galo, né, que desde ontem está em Lima, no Peru, uma delegação alternativa. Os principais jogadores atleticanos ficaram em Belo Horizonte, dos titulares, exceção aí de Everson, Bernard e Reinier, que são ou têm sido titulares do Eduardo Domingues e que estão no Peru. Resta saber, eles foram para lá para completar o grupo ou eles vão começar? Imagina até que Bernard e Reinier sejam mais uma opção para completar o grupo, nem iniciem a partida contra a equipe do Cienciano amanhã lá em Cusco. O Atlético sai de Lima para Cusco no início da tarde, treinamento no final da noite para se adaptar ao ar rarefeito, a questão da bola, dos jogadores correndo ali com menos oxigênio, enfim, vamos ver como que vai ser essa adaptação para o Galo não sentir muito os efeitos da altitude na partida de amanhã pela Copa Sul-Americana. Se a gente pensar, o CJ, num provável Galo assim, com os jogadores, eu vou tirar os meninos, tá? Porque o Atlético levou alguns garotos para essa viagem, Eric Volante, Igor Toledo, Samuel, o Veneninho, Gabriel Veneno, Riquelme, Matheus Ezepe. Então assim, eu vou tirar esses jogadores, assim, os mais jovens, e vou escalar um Galo com os reservas que estão lá. O Everson joga, pra mim joga. Preciado, Ivan Roman, Júnior Alonso e Cauã Pacini. Tomás Pérez e Alexander fazendo uma dupla de volantes. Aí você pode ter o Igor Gomes, Matheus Ezepe, o Dudu e o Cauã Soares. É uma das possibilidades, né? Se ainda tem a questão do Reinier, a questão do Bernard que tá lá, mas eu acho que podem ser resguardados aí. O Atlético que resguardou o seu elenco principal aqui em Belo Horizonte, sequer viajou, inclusive treina agora pela manhã, antes do Barba viajar para o Peru. O Barba não tá com a delegação
vai para lá só hoje à tarde, junto com o vice-presidente de futebol, o Paulo Brax. CJ, pra gente arrematar por aqui, situação do Hulk. Até então, nenhuma novidade, né? Tanto que o Brax também adiou a ida dele para o Peru, porque certamente na manhã desta terça-feira quer ter uma definição, já quer ir para a cidade peruana, para a cidade de Cusco, com isso definido. E, de qualquer forma, o Hulk ontem já treinou em separado, não participou da atividade com os companheiros, deve acontecer a mesma coisa na manhã dessa terça-feira até definir a saída dele, seja para o Fluminense ou para qualquer outro clube. De qualquer forma, o ciclo do Hulk parece mesmo que chegou ao fim no Galo. Resta saber como vai ser conduzido esse término, né? Porque assim como foi aquela saída do Ronaldinho Gaúcho em 2014, é um dos maiores jogadores da história do Clube Atlético Mineiro, tá bom? Um abraço, moçada! Até o dia 12. Dia 12 eu tô de volta aqui no 98 Esportes. Fui! Tchau, obrigado! Coisa boa. Eu tô fazendo as contas aqui, dia 12, 2 semanas, hein, Gui? Pelo amor de Deus, não, que folga. Você vai viajar pra onde? Pro Peru? Coisa feia falar Peru. Por que não fala Peru, velho? O cara tá assim, porque o Atlético vai pro Peru. Peru, velho. Peru é muito feio, cara. Não, cara, é feio. Né? Não, porque o Barba viaja à noite pro Peru. Peru? Mineirês, uai. Pô, mano. Peru, P. Viaja pro Peru, cabidão. Peru. Agora, e, aliás, o Igor falou 3 vezes, porque vai pro Peru, aí o Barba vai pro Peru. Cara, e vou falar com feia, você que lá no Peru, lá é alto, viu, CJ? Peru, o país é Peru. A altitude do Peru mesmo. P-E-R-U. A altitude lá no Peru é 3.400. 3.400, irmão. Esses menininhos vão dar uma afogada lá, hein? O CJ é alto pra boné, velho. Os meninos, os amigos do Pacini, abre o olho. Mas brincadeiras à parte, no Peru o Atlético joga lá amanhã. Tem uns jogadores aí, cara, eles viajaram mesmo, né? Tipo, Renier, Gustavo Scarpa, Dudu, vai. Vocês não fazem parte do time titular mesmo, viu? A gente não estão jogando. Vai lá, né? Jogar lá. O Atlético... Mas esse time aí pra nós aí, no Peru, Rafa Miranda. Eu tô pegando aqui Everson Preciado, aqui, Roman Alonso Pacini. Everson Preciado, Ivan Roman, Alonso Pacini. Agora aí que eu quero. Alexander, né? Tomás Pérez já tem 3 jogos que não joga, titular. Ele entrou no intervalo do último jogo, mas não tem jogado. Então, Tomás Pérez e Alexander. Tem o Cissé foi, Henrique? Foi. Não, tá machucado. Você tá machucado, é verdade. Aí pro meio campo, ele tem Alexander, Bernard, Eric, Scarpa, Igor Gomes, Igor Toledo, Izep tá de volta, Reinier, Tomás Pérez. Pro ataque, Cauã Soares, Dudu, Veneno, Minda e Riquelme. Então dá pra fazer um Tomás Pérez com o Alexander. Beleza? Exato. Sim. Aí dá pra você colocar o Scarpa. E Bernard vai, porque tá jogando com o homem. Mas o Bernard jogou titular o último jogo. Então tá bom, Scarpa, Minda, Reinier? Dudu e Reinier. É um bom time, né? Pode ser que o Cauã tenha mais uma oportunidade no time titular. Mas Como aí desses 3 da frente, Minda, Dudu, que eu daria, mas esses caras têm entrado, então acho que precisam de ritmo. Acho Aí que dá pra ele montar o Reinier foi era titular até 2, 3 jogos atrás. Nos últimos 2 ele não apareceu. Eu acho que quem roda é o Scarpa. Eu acho que dá pra ele montar eu coloquei Minda, o Scarpa Dudu, mais uma vez. acho que dá pra montar Minda, Dudu, Reinier e Cauã Soares. Pode ser. Mas assim, Mas eu também daria ritmo pro Scarpa. Também, tá? Eu também. De toda essa confusão, o Scarpa virou a bola da vez aí quando a gente não sabia de quem que o Barba tava falando, mas continua sendo um cara tecnicamente acima de todos, da grande maioria. Mas eu acho que é muito difícil exigir qualquer coisa amanhã, lá em Cusco. A gente tá fazendo o esboço da escalação. Assim... Mas o time é ruim? Não é ruim. É um bom time. É um time que consegue ir lá. Vou te falar. E conseguir um bom resultado, eu também acho. Mas, gente, a situação é mais dramática do que a gente imagina, cara. Pra mim, Tomás Pérez e Alexander, eu sei que o torcedor tem... Não é nem um pé atrás com o Alexander, não. Acho que os 2 pés atrás com o Alexander. Mas pra mim, a dupla de volantes titular do Atlético, com os que tem à disposição agora, sem o Cissé, a minha dupla de volante titular seria Tomás Pérez e Alexander. Eu acho que são os que mais geram jogo,
O Tomás Pérez é o que mais protege a área do Atlético, mais do que o Maicon, mais do que o Alan Franco. E o Alexander, o que ele gera de jogo, nem compara com o Alan Franco e o Maicon. Eu acho que por característica, pelo que o meio de campo do Barba pede, jogando com apenas 2 homens, esses são os que podem entregar melhor pra ele o que ele espera. Não tô no dia a dia pra avaliar como que esses caras estão treinando. Se o cara sai de noite ou não, pra mim pouco importa. Tô avaliando o que eu vejo no campo. O que eu vejo nos jogos. É onde eu tenho tempo de campo pra avaliar esses caras. E pra mim, Tomás Pérez e Alexander pedem sim uma oportunidade pra jogarem juntos pra ser a dupla titular do Atlético. Alan Franco vem mal. O Maicon não acho que fez um jogo bom contra o Flamengo e por característica de jogo, o Maicon é o cara muito mais posicional de controlar o jogo. Ele não vai dar a dinâmica, ele não vai acelerar o jogo, não vai ocupar muitos espaços. Então, a minha dupla de volantes seria essa. E além disso, não sei se vocês concordam, o Atlético precisa usar a base, que seja na Sul-Americana. Tá relacionado o Riquelme, tá relacionando o Veneno, o Cauã Soares, o Izep. Tem uma galera da base relacionada pra esse jogo. Coloca os moleques pra jogar. A gente olha pra essa geração do Sub-17, que o Atlético tem tanto carinho, e só no Atlético os caras não jogam. Os caras foram os campeões brasileiros. Cara, teve um vídeo na internet, eu não sei se vi no TikTok ou no Instagram, falando exatamente isso. O rapaz pegou o Peck Mac? Gabriel Mac. Gabriel Mac, perdão. Peck era do Vasco. O Gabriel Mac do Grêmio. Um jogador do Atlético Paranaense. É o Bruninho. É isso que eu ia falar, cara. Bruninho. O Bruninho. E aí pegou o do Atlético. O do Atlético nem E sabe o que aconteceu no Sub-17, Sérgio? Mas o Mac o Atlético agora, eliminou o Atlético Paranaense do Bruninho. Não, mas é agora mesmo e venceu o Grêmio do Gabriel Mac. Tem 2 jogos que o Mac tá jogando. Não, mas o Mac já... Aí, beleza, Rafa, vamos lá. Você tá falando de titular ou sequência, mas porque ele tava entrando em jogos, ele entrou aqui contra o Atlético. Então... Contra o Atlético aqui, ele jogou como 2 jogos. Mas olha a diferença, Rafa. Entrou. O Gabriel Mac, ele vem fazendo parte do time profissional do Grêmio. Jogou contra o Grêmio na Arena? Perdeu, ele vem jogando, gente, desde o começo do ano. Não ele perdeu? vem jogando. Não tô lembrado desse jogo aí, não. Não? Atlético e Grêmio? Então não foi ano passado? Foi contra o Cruzeiro que ele jogou, eu acho, CJ. Contra o Cruzeiro? Eu acho que foi. Mas o Ele jogou aqui. Algum jogo que eu tava trabalhando, ele jogou. Chegar. Os jogadores da base do Atlético, eles nem vão pro jogo. O Cauã Soares, no último jogo, ele só foi pra partida, ele foi titular um jogo, depois ele não foi nem relacionado, e só foi pro jogo contra o Flamengo porque o Hulk pulou fora no vestiário. O Bruninho já vai ser vendido pro Shakhtar Donetsk. Pois é, exato. Já é dinheiro no caixa do Atlético Paranaense. O Gabriel Mac, agora ele tá tendo mais minutos, mas ele já vem fazendo parte do time profissional, ele é relacionado pros jogos, tem oportunidade no time desde o começo do ano. O Atlético tem que botar a garotada pra jogar, CJ. Senão não adianta. O revelar um jogador da base, a transição também é muito importante. Senão você vai ter igual o Vitão, teve que voltar pro Sub-20 porque não tem oportunidade no time profissional. 2-1 Grêmio e Atlético. Lá. O Atlético jogou. Mas foi no início do campeonato, mas o Mac não jogou isso, não. Quarta rodada. Jogo, não. O Mac entrou contra o Cruzeiro, foi quando ele começou a ter sequência. Aqui, ele entrou contra o Cruzeiro e aí ele foi titular. O Mac já tem 19 jogos. Mirandinha, ele foi titular contra o Atlético e saiu para a entrada do Dodge. O Mac tá entrando, tá jogando e tendo oportunidade, seja de titular, seja reserva, tem minutos. Esse vídeo, desculpa não lembrar o autor do vídeo, até para dar o crédito, mas eu vi que o rapaz fez um recorte do jogador do Atlético Paranaense, do jogador do Grêmio, do jogador do Atlético, que disputaram o mesmo campeonato e não tiveram minutos. Eu tô contigo nisso aí. E também. O Mac, ele é até o fora da curva, porque ele é absurdo. Em talento, ele é o melhor da geração do Sub-17. Ele é melhor que todos. Mas o time do Atlético tem muito talento. Tem muito jogador bom. Tem que colocar, não adianta você falar assim, nossa, o nosso Sub-17 é espetacular. A geração do Sub-17 do Atlético é a melhor dos últimos anos. Vai jogar lá. Vai jogar só na base, porque no profissional não vai ter oportunidade. Também então tem que colocar pra jogar, CJ. Isso aí me incomoda muito. Muito bem. CJ, o Iguinho trouxe ali do Hulk, não sei se dá pra gente falar agora ou daqui a pouco, mas eu queria trazer um questionamento aqui dessa situação pois não. Do Hulk. Quando o Barba deu a entrevista dele, nós ficamos aqui tentando fazer um exercício aqui para saber de quem que ele estava falando. Porque ele falou de várias pessoas, de biquinho, de egoísmo. Aí, de ontem para hoje, depois de toda essa confusão, eu fiquei me perguntando, será que esse recado foi pro Hulk? Porque até agora é o único lado que está estourando. Os que a gente especulou, Scarpa, Dudu, Bernard, os que não estavam jogando, eles estão aí, estão entrando, inclusive titular, no caso do Bernard. Eles estão aí.
E estão sendo utilizados. É uma boa pergunta. E aí tá me parecendo que um dos alvos daquela metralhadora do Barba era o Hulk. E os alguns daqueles que adoraram a entrevista do Barba são os mesmos que estão falando que foi muito mal gerida a situação do Hulk. Fiquei matutando tudo isso. Bom questionamento. Né? Bom questionamento. O Hulk sair dessa forma de uma vez, essa confusão, depois de 2 semanas daquela entrevista, me parece que era um dos grandes alvos daquela coletiva. Especulação, tá, CJ? Estou especulando porque não tem informação. Mas é onde a corda está estourando. É o Hulk. Tem outros jogadores? Pode ter outros jogadores. Que a torcida ficou no alvoroço, que, tá expondo, quanto tempo ninguém expôs os problemas. Olha a confusão daquela entrevista pra cá que nós estamos tendo. Olha a confusão. São 2 semanas aí de loucura, de gestão. Cada dia... Vitória ou derrota, não, confusão. Exatamente. E não foi depois de derrotas, foi depois de vitória aquelas entrevistas. É isso. Então, assim, tô especulando, tô levantando essa discussão. Acho que pode ser, sim, um dos nomes de quem o Barba estava falando. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!